E aí, pessoal, os treinos secretos de Renato e a construção do time para pegar o Bahia. A resposta do torcedor do Grêmio, que está acontecendo no quadro social e nas bilheterias para a decisão contra o Bahia. A resposta do torcedor do Grêmio. Vamos falar sobre isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, este recado aqui. Placas em MDF do distintivo do Grêmio. Um produto licenciado oficial do Tricolor. Você tem essa peça para decorar o seu quarto, a sua churrasqueira, a sua casa. É lindo. Aqui na descrição do vídeo você conversa direto com eles. Tem essa, mas tem essa também para quem quer uma placa retrô. Olha que lindo isso. Lembrando, não é plástico. É uma placa em MDF. Olha, muito bem produzida, com detalhes muito ricos. Você vai adorar. Eu já recebi outras aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Até o momento, conversem com eles. São 5, 6 placas diferentes, uma mais bonita que a outra. Entre agora na descrição do vídeo. Converse direto com eles e decore a sua casa com o coração tricolor. Decore a sua casa com um produto oficial do Grêmio. Oficial. Comprou, ajudou diretamente o Grêmio. Gente, treinos secretos de Renato. O Renato começou a semana indicando mudanças no time. Botou o Thiago Santos, botou o Tassiano, tirou o Lucas Leiva, tirou o Bitelo, tirou também o Vijaçante num primeiro momento, mexeu na estrutura do time, botou o Léo Gomes em todos os treinos e agora ele fechou o treino. Ou seja, ele jogou a semente e agora ele começou a montar o time do Grêmio. O que podemos dizer, o que se tem de informação, tá? O Renato está sim preocupado com o jogo. O Renato está sim preocupado com a parte defensiva. Ele acha o time um pouco faceiro em determinado momento, acha leve na marcação e por isso a insistência com Thiago Santos. Nós vamos ainda insistir nisso e vamos discutir mais, mas existe um componente novo nessa conversa aqui, que foi a reação do torcedor, e por isso que eu juntei os dois conteúdos. O time, a construção do time, o mistério do Renato e a resposta do torcedor. Num primeiro momento, quando foi colocado para os sócios, a expectativa de público girava em torno de 17 mil torcedores. Aí depois passou para 25 mil, para 27 mil. Aí se abriu as bilheterias e a venda começou a acontecer. E a expectativa neste momento é de 50 mil torcedores. O torcedor entendeu o recado, entendeu a necessidade, olhou o contexto, olhou a tabela e disse: essa é a minha hora. E isso mexe também com o ambiente interno. O Renato utiliza de forma muito inteligente essas questões extra-campo. E me parece que isso não vai mexer diretamente no time do Renato, mas mostra um ambiente, uma sinergia importante do que está acontecendo de fora para dentro. Esse será o último grande jogo do Grêmio, tomara, na Série B em Porto Alegre. E eu falo tomara porque o Grêmio tem que classificar antes do jogo contra o Brusque, sob pena de vivermos dias terríveis até o jogo em Porto Alegre contra o Brusque. Então, agora é a hora, porque depois é o jogo contra o Náutico, depois é o jogo contra o Tombense e aí encerra a Série B no jogo contra o Brusque. A hora é agora. A hora da definição é exatamente neste momento. É fazer a vitória, ter um time com força e contando com essa ajuda, com essa resposta do torcedor, com a ideia do torcedor de que essa é a hora da definição, essa é a hora de sair desse ambiente. O Grêmio vencendo o Bahia, de fato, se aproxima muito, começa a contar os pontos para subir matematicamente, mas tem que passar pelo Bahia. E aí a gente volta para o time e dentro da realidade, o que podemos sugerir? Eu não consigo ver, por exemplo, ver o Renato tirando o Edilson. Não consigo.
mesmo que ele tenha trabalhado com o Léo Gomes nos 2 treinos abertos, eu não consigo ver, salvo se for físico, tipo o Edilson machucado, com algum desconforto. Salvo se for físico, não consigo ver. Mas essa é uma questão. A outra, não consigo ver tirar Lucas Leiva também. E eu apostaria em um time rigorosamente igual, com o Tassiano na do Guilherme, com o Lucas Leiva por dentro, com os 2 médios, Bitelo e Vijaçante, com Edilson na lateral e, claro, sem Walter Kahneman. Eu visualizo o time do primeiro tempo com a única troca do Bruno Alves com o Kahneman sendo a diferença. As informações, os bastidores, me parece também que o Renato está jogando com isso, tá? O Renato está jogando as iscas, ele está incomodado com o vazamento das informações, a imprensa acaba sabendo muito rápido o time, então ele está incomodado com isso, e eu sigo com a mesma ideia. Eu vejo um Grêmio que o Renato gostou naquele primeiro tempo contra o Londrina, que ele gostou no jogo que fez em casa também e venceu bem. Então eu não consigo ver o Renato mudando essa estrutura, mesmo que ele tenha essa preocupação defensiva e que ele tenha insistido nesses treinos abertos com o Thiago Santos por dentro, liberando um pouco mais o lado, um momento com o Vijaçante, outro momento com o Tassiano. Eu vi diferentes momentos nessa construção de time. Por isso, a minha aposta é pelo mesmo time, a minha aposta é pela mesma ideia, principalmente com essa informação, essa nova informação de uma multidão de gremistas que comprou a ideia do jogo, que comprou a ideia e o momento do Grêmio e vai lotar a arena e vai colocar, imagino eu, vai bater o recorde de público da arena em um jogo que merece mesmo esse tipo de entendimento do torcedor. É um jogo diferente, é um jogo que é necessário sim ter a ideia de um Grêmio que precisa muito do torcedor e de um ambiente favorável para voltar à primeira divisão. Essa é a realidade do futebol nesse momento. O torcedor se deu conta, o Renato jogou bem com isso e a gente vai ver. Sobre o time, eu tô com essa. Ele jogou as iscas, mas eu acho que nessa hora ele vai fechar com os dele, com o Edilson, com o Lucas Leiva, vai manter a mesma estrutura e vai para o jogo. Qualquer coisa depois disso, claro, o Renato, ele surpreende, ele não tem medo de mudar mesmo, mas eu tô nessa linha ainda. Jogou as iscas e agora está construindo o time, e eu tô com o Edilson, com o Lucas Leiva e com os 2 volantes. Vamos esperar mais um pouco, mas hoje eu tô com esse palpite e as informações dão conta de mudanças, mas eu sigo com o meu palpite. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.